No coração de Portugal, junto a um dos seus rios mais deslumbrantes, um homem belga jazia dentro da sua modesta caravana, devastado pela fome e pelo desespero. Semanas antes, tinha sido vítima de uma traição brutal. A sua parceira, a mulher que ele ajudava a obter nacionalidade europeia, atacou-o, atingiu-o na cabeça com uma pedra, roubou-lhe o dinheiro e os pertences valiosos e abandonou-o no rio, deixando-o a sangrar até a morte. Pior do que a dor física foi o vazio que ela deixou, sem vontade de viver, sem esperança no olhar. Um agricultor local encontrou-o, mal agarrado à vida, e levou-o para um lugar seguro. Seguiram-se 6 semanas tortuosas, numa luta feroz entre a vida e a morte. Lentamente, o corpo começou a curar-se, mas a mente permanecia assombrada. Quando regressou à caravana, deparou-se com o capítulo mais negro da sua vida. Faminto e abandonado, entregou-se ao álcool e ao tabaco, recusando comida durante dias. Ao 6º dia, quando a morte se aproximava, sentia o corpo a desligar-se e deu as boas-vindas ao silêncio. Mas o destino tinha outros planos. Nesse exato momento, apareceu à porta da sua caravana uma jovem vibrante e lindíssima, como um raio de sol incandescente, cheia de energia, carisma e vida. Com o seu sorriso, trouxe um sopro de esperança. Apesar do seu estado debilitado, recebeu-a com carinho, tratou-a como um verdadeiro cavalheiro e ofereceu-lhe comida, água e gentileza. A ligação entre eles foi imediata, intensa e elétrica. Partilharam amor e intimidade que desafiavam a lógica, e então ela partiu, sem deixar qualquer informação. Ele acordou meio convencido de que tudo tinha sido um sonho, mas a comida, a bebida e a toalha contavam outra história. Tinha sido real. Ela salvara-lhe a vida, literalmente. Esse dia marcou o renascimento de um homem que já se preparava para morrer. Inspirado pela luz dela, começou a reconstruir-se. Em poucos meses, assinou um novo projeto, encontrou um apartamento e voltou a sonhar. Mas ela nunca saiu do seu pensamento. Vivia na sua mente e nos seus sonhos. O rosto, a energia, a presença. Tentando juntar pistas, lembrou-se de algo que ela mencionara. Tinha estado num programa de televisão. Usando uma foto que tirou secretamente e ferramentas avançadas de IA, iniciou uma busca. A 28 de outubro de 2024, o esforço foi recompensado. Um agente de IA encontrou o perfil dela no Instagram. Com coragem, enviou-lhe um e-mail. 7 minutos depois, recebeu uma mensagem no WhatsApp. Lembro-me de ti. Foi um momento bem louco, mas bonito. Fizeste-me sentir segura. Agora uso muito perfume no duche. Penso em ti às vezes. Não sabia que tinhas o meu contacto. As conversas recomeçaram. Ela enviou mensagens de voz, recordando cada detalhe e dizendo o quanto se sentiu amada e protegida. Ele respondeu: agora que te encontrei, precisamos de nos ver. Ela divertida: será? Mas tu tratas-me como uma princesa. Sentiste a minha falta? Ele: sim, tenho tantas saudades. Sonho contigo, acredites ou não. Apesar das ameaças da família dela, cortar o apoio financeiro e deixá-la na rua, ela decidiu encontrá-lo. A 2 de novembro de 2024, chegou à sua casa como um anjo. Passaram uma noite inesquecível juntos, partilhando tudo. Ele contou-lhe a verdade, como a ex quase o matou e como, no dia em que a conheceu, estava a morrer de fome. Salvaste-me a vida, disse ele. Trouxeste-me de volta. Nessa noite, abraçaram-se com amor e paz. Acreditavam que o universo os juntara para curar feridas. Mas a felicidade durou pouco. A doença mental dela agravou-se porque deixara a medicação. O comportamento tornou-se errático, imprevisível. Ele não sabia que ela era figura pública nem a sua idade. Ainda assim, cuidava dela com devoção. Gerir o trabalho, a saúde, a depressão e o comportamento dela tornou-se insustentável.
Depois de ela ter perturbado tanto a sua vida que perdeu um projeto de 250 mil euros, pediu-lhe com delicadeza que partisse. Ela recusou. Chamou o pai, que chegou furioso, tentou forçar a entrada, levou a bagagem, mas ela ficou, na sua varanda, enviando mensagens de amor eterno. Ele tentou convencê-la a ir para casa por uns dias para poder focar-se e terminar o trabalho, prometendo depois ir com ela para a Grécia. Mas ela não quis. Um dia, sob efeito de substâncias, entrou quase nua numa igreja e gravou um vídeo. O padre apresentou queixa. Uma amiga levou-a para casa, mas no dia seguinte, o pai interceptou-a e internou-a. Mais tarde, o pai e primos dele convidaram-no para uma reunião, tentando convencê-lo de que ela era mentirosa e instável. Mas ele sentia-se ainda mais responsável. Disse-lhe abertamente que não estava pronto para uma relação completa, devido à sua própria saúde e finanças, mas ela não aceitou. Para afastá-la, teve um encontro sexual com uma rapariga que ela conhecera no incidente da igreja, esperando que isso a fizesse desistir. Mas a honestidade dele reforçou ainda mais a confiança dela. Saiu do hospital e voltou para ele. E desta vez, ele assumiu total responsabilidade pelo seu bem-estar mental. Cozinhava para ela, ouvia-a, ajudou-a a reconciliar-se com os pais e com a irmã. Recusava fazer qualquer coisa sem permissão do pai dela, pedindo bênção antes de levá-la para a Grécia. Em meados de dezembro de 2024, visitou a família dela, jantou com eles, conheceu a medicação e partiu com ela para Cefalônia. A viagem de carro foi mágica. Ela ria, cantava, publicava vídeos no Instagram. Ele só relaxava quando ela dormia. Em Cefalônia, cercada por 7 malas, ela transbordava de alegria e amor. Ele estava profundamente apaixonado, embora perturbado pela diferença de idades. Atualizava os pais dela constantemente, informava sobre a medicação e agia com total integridade. Mas a pressão da agente dela e dos amigos aumentava. "O que estás a fazer com esse estranho?" perguntavam. Ela assustou-se e disse que talvez devesse regressar. Ele pediu-lhe mais uns dias. Como não resultou, comprou-lhe um voo, mas não encontrou direto. Então, levou-a de carro de volta. De regresso a Portugal, o pai ofereceu-lhe uma casa pequena. A relação floresceu novamente. Um dia, ela pediu-o em casamento. Ele sentiu-se entre o entusiasmo e o medo. Mas tudo desmoronou quando ela admitiu estar a trocar mensagens com outro rapaz, chamando a relação deles tóxica. Ele ficou devastado. Verificou o tablet dela depois que saiu e leu aquelas palavras. Era como uma faca na alma. Fez as malas de madrugada, chorando pela estrada até a caravana. Caiu numa depressão profunda, pensou em pôr fim à vida. Bebeu 2 garrafas de vinho e desmaiou. Ela ligava insistentemente no dia seguinte. Ignorou-a, mas acabou por atender, preocupado com a saúde dela. Ela chorava, implorava que voltasse. O estado mental dela piorava. A família decidiu recorrer a eletrochoques. Apesar do conselho do tio dele, professor universitário, não conseguiu impedir. A mãe dela, ao perceber o amor deles, começou a insultá-lo e a espalhar mentiras. Visitava-a diariamente no hospital, escondendo a dor. Influenciada pelas amigas, um dia disse-lhe que precisava de espaço e sugeriu uma pausa. Ele colapsou. Com sequelas do ataque anterior, a circulação sanguínea piorou e perdeu os sentidos. Acordou gelado junto à casa de banho, recompôs-se e foi ao hospital. Depois de recuperar, voltou, mas por pouco tempo. Ela voltou a contactá-lo. Ele regressou, alugou um apartamento perto. Mas novamente, as amigas dela interferiram. Todos os planos, todos os encontros foram arruinados. Na esperança de ter privacidade, alugou uma casa isolada. Mas ela saiu 2 vezes para visitar uma amiga. Na segunda vez,
voltou a verificar o tablet. Outro rapaz, mais uma vez tóxica. Desfeito, deixou a casa para ela recolher as coisas. Sofrendo crises graves e problemas de saúde, pegou na caravana e fugiu para a natureza. Antes de partir, ela ligou a chorar, pedindo mais uma oportunidade. Queria juntar-se a ele na caravana. A ex, com ciúmes, voltava a causar problemas. Prepararam-se juntos para a viagem. Mas no domingo, 6 de abril, os pais dela vieram com a desculpa de uma consulta. Levaram-na à força e internaram-na novamente. Segunda-feira, 7 de abril, foi o início da queda total dele. Perdeu o trabalho. O carro foi apreendido. As contas congeladas. A ex voltou a roubá-lo. Ficou sem teto. Para piorar, a ex enviou homens para atacá-lo novamente. A polícia interveio. O pai dela recolheu os pertences da filha sem sequer perguntar por ele. A mãe insultou-o. Ele decidiu focar-se na própria cura. 2 semanas de dor passaram. Incapaz de viver sem ela, ligou. Ela disse que ainda o amava. Correu para o hospital. Quando estava com ela, o pai apareceu e acusou-o de tráfico de droga e prostituição. Ele quase retaliou, mas foi embora. Após a alta, passaram alguns dias de paz. Fizeram planos para uma longa viagem, mas enquanto ele estava em Lisboa em reuniões, ela bebeu e tomou comprimidos. Mais uma tentativa de suicídio. Ele sentiu um peso no peito nessa noite. O pai dela ligou insistentemente no dia seguinte. Quando atendeu, soube que ela estava nos cuidados intensivos. Colapsou a chorar. A família não o deixava visitar. Ligou para todos os hospitais. Uma amiga da família ajudou-o. Falou com ela em segredo. Ela disse que teria alta no dia seguinte, mas os médicos adiaram. A família tinha tudo planeado para afastá-lo. Ela confessou que ainda o amava, mas não podia perder a família. Quando ele disse que sabia de tudo e pediu que nunca mais o contactasse, ela retaliou, destruindo a sua reputação. Foi à televisão, rádio e redes sociais, acusando-o de ser o culpado da sua tentativa de suicídio. Ele foi atacado 2 vezes por seguidores dela, mas aos poucos, a verdade veio ao de cima, o apoio surgiu. Uma mulher, que seguia a história desde o início, contactou-o e deu-lhe apoio diário. Ele afastou-se. A 5 de julho de 2025, aceitou um convite para jantar de uma rapariga loira que o perseguia há tempos. Durante o jantar, abriu o coração. Disse que não estava pronto para amar. Ela respondeu: "Eu vou ajudar-te, amar-te, cuidar de ti." Passaram o fim de semana juntos. Ela mudou-se para junto dele. Continua.